Ironicamente, apesar do progresso e da sofisticação da tecnologia, da massificação, que deveria gerar um estilo de vida mais fácil, parece que, dia a dia, as lutas aumentam, os institutos psiquiátricos lotam, os gabinetes de psicólogos e psicanalistas estão abarrotados, os gabinetes pastorais, idem. E quando dizemos isso, falamos daqueles que têm acesso, que podem chegar a um socorro desse tipo. E imaginamos a multidão daqueles que não podem buscar nenhum tipo de socorro. Isso gera angústia, medo, insegurança, fobias das mais variadas, uma espécie de antivida na própria vida. Isso gera desespero e gera uma vontade imensa em muita gente de não ser o que é e tornar-se uma versão na própria vida. O texto que acaba de ser lido fala de uma batalha, de uma luta, de um problema, de uma dificuldade que jamais seria vencida com os recursos humanos. A história todos conhecem. Israel sai de um cativeiro de 435 anos, é liderado por Moisés, que tem o apoio de Arão, de outros. Começa uma travessia em direção a Canaã, que deveria durar 6 meses, era a lógica da distância, mas que por projeto de Deus para disciplinar e educar dura 40 anos. E é um caminho que tem a beleza do deserto, mas tem todas as consequências de se viver no deserto. A primeira vez que eu fiz essa travessia foi no ano de 77, de lá para cá já fiz muitas vezes. Há 2 anos fizemos com um grupo aqui da igreja, fazendo esse percurso, saindo do Cairo em direção à fronteira de Israel, Eilat, no sul, e com todo o conforto, com todos os recursos, porque hoje esse caminho está habitado em grande parte, há resorts luxuosíssimos, há uma estrada ótima, ônibus extremamente confortáveis, e ainda assim, ao final de um dia de viagem, você está cansado, exausto, porque os seus olhos veem são apenas areia, areia e areia. Agora imagine você uma multidão calculada aí em torno de 5 milhões de pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, sendo conduzida por esse deserto, sob um sol causticante, e à noite o frio, porque essa é uma das características dos desertos, um calor intenso que vai a 40, 45 graus durante o dia e despenca para 5, 7, 8 graus durante a noite. E esse povo caminha fugindo, não é um povo que está preparado para isso, não é um povo que está equipado para isso, são escravos. Eles foram escravos quase que meio milênio. São pessoas desprovidas de recursos mínimos para uma travessia desse tipo. E logo no início eles chegam a esse local chamado de Mara, ou Águas de Merom, e começam a desenvolver um processo de inquietação. E eles percebem que a situação é de abafa, não há saída. E eu não preciso, como costumo dizer, ser pitonisa, nem ter bola de cristal, nem ser profeta, para afirmar que muitos de vocês que me ouvem aqui nessa manhã e me ouvem pela internet, podem olhar para mim e dizer: é verdade,
eu estou vivendo uma situação assim, de abafa, de cerco, não vejo saída, os recursos que eu disponho, humanos, não são suficientes, nem eu tenho habilidade para enfrentar um problema, e eu não vejo outra saída senão assumir a derrota, entregar-me, render-me e bater em retirada. É nessa circunstância que Moisés ora a Deus, porque ele é o líder. Há reclamações de todos os lados, e ele começa a pedir a Deus, perguntar o que fazer. Por um lado, ao deserto, para o outro, a montanhas, as serras, montes, para frente um mar, e para trás o mais extraordinário exército da terra naqueles dias, da maior potência militar que foi conhecida na antiguidade mais remota. Moisés pergunta a Deus, e a resposta de Deus é uma pergunta. E Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. E essa parece uma ordem meio estúpida. Marchar para onde? Se nós não podemos ir para os lados, para trás está o inimigo que oprime. A gente percebe que ele ganha terreno dia a dia, e que aproxima-se o encontro do qual nós não temos nenhuma chance de escapar, e para frente há um mar. Marchar para onde? E é nessa circunstância de impotências assumidas que este texto torna-se pedagógico para a vida de cada um de nós. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça nessa manhã, a fim de aprender a sair dos cercos que a vida lhe impõe. A primeira coisa que Deus diz a Moisés, está aí no verso 13, é: aquietem-se. Ironia das ironias. Um Deus que, ao invés de dizer procurem armar-se, deem um jeito de buscar socorro, escolham uma estratégia, coloquem os mais jovens à frente, crianças e idosos para trás, enfim, vocês estejam aptos para enfrentar, porque a luta é grande. Chega esse Deus e diz: aquietem-se. Por uma razão muito simples. Às vezes nós nos mexemos tanto que atrapalhamos a iniciativa divina em socorrer a nossa vida. Nós confundimos agitação com eficiência. Eu conheci um rapaz que trabalhava num determinado lugar, e quando ele percebia que o dono da empresa ia chegar, ele levantava, ia num canto e andou, tocava aqui, mexia ali, e eu dizia: o que é isso? Ele disse: não, é para criar uma imagem, né? Há muita gente que acha que a agitação é eficiência. Madre Teresa de Calcutá, que é uma das pessoas que eu mais admiro na história humana, ela dizia que orar não é necessariamente falar com Deus, é ouvir Deus falar, é deixar que Ele fale. Alguns dos homens mais extraordinários da história foram aqueles que souberam parar e meditar. O rabino Newton Bonder escreveu um artigo há uns 3, 4 anos atrás, maravilhoso, sobre o descanso. Ele diz: desaprendemos a descansar, porque até o dia que nós chamamos o dia do descanso é o dia que nós mais cansamos, porque criamos atividades e distrações que fazem com que a gente acabe o dia do descanso exausto. O mundo atual, o sistema onde nós vivemos, arrancou de nós essa capacidade da quietude, da meditação, do silêncio, do parar, do ouvir, do aquietar-se. E a primeira instrução de Deus para quem vive uma abafa existencial, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele matrimonial, seja ele na relação com filhos, seja ele profissional, seja ele qual for, é isto: aquiete-se.
Pare, para que Deus possa se mexer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Enquanto você estressa buscando soluções e caminhos, querendo dar receitas a Deus, Deus às vezes está parado. Meu irmão dizia: se não tem solução, solucionado está. É quando há a confissão da impotência e a rendição consciente que Deus arregaça as mangas e entra na briga, e quando Ele entra, não tem para mais ninguém. O que resta é vitória sobre vitória. A história está cheia. Já contei a história de Agostinho, que entra como Santo Agostinho na vida do mundo, mas que não tinha nada de santo antes da conversão. E aos 19 anos ele viveu um romance proibido com a senhora casada, e vivia um conflito, porque ele tinha a formação que a mãe lhe dava, Mônica, uma mulher piedosa, cristã, e do outro lado ele tinha os apetites incontroláveis e as tendências que não administrava. E ele vivia um inferno de alma e orava a Deus, uma oração que parece cômica, mas é honesta. Ele dizia a Deus: Senhor, ajuda-me a largar essa mulher, mas não agora. Eu recebi um moço no meu gabinete, alcoólatra, com 18 anos, a irmã desesperada, o menino já com vários órgãos comprometidos, e eu disse: eu vou orar por você. E ele, que ficou calado até aquele instante, disse: bispo, tudo bem, ore por mim, mas não ore para eu parar, ore para eu diminuir. Tem gente assim, mas é honestidade. Santo Agostinho ainda não era Santo Agostinho, foi honesto: ajuda-me a largar, mas não agora. Só que ele percebe com o passar do tempo que ele é um sujeito inteligente, foi um dos gênios da humanidade, que isso não vai ter um fim bonito. E ele muda a forma de orar, e ele ora a Deus a partir de certo instante, dizendo: Senhor, eu preciso largar essa mulher, mas eu não consigo, socorre-me. E era tudo o que Deus queria. Se depender de mim, não tem jeito. Se o Senhor espera que de mim forças surjam para vencer essa luta, eu estou irremediavelmente perdido. E é esta confissão de impotência, que às vezes é silenciosa, não tem expressões exteriores, mas acontece no coração, que Deus quer ouvir para deflagrar um processo de vitória na nossa vida. Enquanto nós queremos ir no muque, vamos. Eu sei que há muita gente, por exemplo, que luta contra o pecado, contra vícios, contra compulsões, contra impulsos, que quer deixar, é honesto, é sincero, mas não consegue. A coisa tornou-se uma dízima periódica, repetitiva, inadministrável. E há muitos que pensam que fazendo a coreografia da fortaleza vão conseguir. Mas é quando nos aquietamos e dizemos a Deus: Senhor, eu assumo que não consigo, e ponto, que Deus entra para dar a vitória. Aquietai-vos, aquiete-se. Qual é a tua luta, querido? Qual é a tua luta, querida? Quais são os problemas que afligem? O que é que está tirando a paz? O primeiro passo do processo é: aquiete-se. Por incrível que pareça, por mais estranho que pareça, Senhor, eu quero te dizer que aqui eu paro, aqui eu ancoro o meu barco. Não tem jeito, se depender de mim, a derrota está assumida. Aquieto. Aí Deus fala. A segunda ordem de Deus é estranha, porque Deus diz assim: Moisés, diz ao povo que marche. Em outras palavras, eu entendo que Deus está dizendo a Moisés o seguinte: o tempo de orar passou, agora é tempo de agir. Porque há muita gente que, a pretexto da oração, não age, acomoda-se, conforma-se. Deus vai mandar, Deus vai fazer, não faz.
A dialética da vida determina que há ação e oração. E por isso a Bíblia diz: oração sem ação é tentação. É tentar, é provocar. A responsabilidade da qual somos dotados pelo próprio Deus nos ensina que há sim um tempo de oração, mas há também um tempo de ação. Temos que nos mexer. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se há entre vós, diz ele, alguém que não quer trabalhar, não coma. Se evitem andar com gente assim. Não é quem não pode, é quem não quer. Deixem essas pessoas sentirem o constrangimento para que descubram, para que a ficha caia, que elas estão erradas. Porque a pretexto de oração não se pode matar a ação que deve ser realizada. É por isso que Deus diz: Moisés, agora é hora de agir, marcha. Juan Carlos Ortiz conta que sempre que pregava nas suas cruzadas, aparecia uma senhora com um paninho branco. Para quem não conhece, Ortiz é um dos grandes pregadores que o mundo conheceu, argentino, homem que Deus usou para o grande avivamento em Buenos Aires, na década de 1970, dos anos 1970. E ele começou a achar estranho, porque 1 ano, 2 anos, e todos os cultos ela aparecia para fazer o mesmo pedido. E ele chamou essa pessoa e disse: vamos conversar um pouco, fale-me de sua vida. E ela contou o drama, contou a história, e o Ortiz disse: quer saber o meu conselho? Ela disse: quero. Pare de orar. Eu disse isso a uma senhora no meu gabinete: não ore mais. Os olhos cresceram. Eu disse: agora é hora de agir, faça o que tem de ser feito, vá à luta, vá à batalha. Há um mar diante de você, o que Deus espera é o primeiro passo. Há uma impossibilidade, o sinal da disposição que temos para agir é dar um passo de fé. Por isso Deus diz: para de clamar, para de orar. Moisés, chega de oração, diz ao povo que marche e deixa o resto comigo. Diz ao povo que avance. E Moisés, a essa altura, não argumenta e diz ao povo que marche. E vocês conhecem a história. Agora, é possível que na vida de muitos nessa manhã esteja sobrando oração e faltando ação. Tem muita gente usando oração como desculpa. Eu fui mal nas provas porque passei a semana orando. Ore menos e estude mais. Eu deixei de pagar as contas porque fui orar. Oração não endossa, me desculpe a contundência da palavra, velhacaria. Eu faltei aos compromissos agendados porque fui orar. Escolha horas sem compromissos para orar mais. E aprenda que oração não exige nem lugar nem postura. É onde estiver e do jeito que estiver. Por isso o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, até dirigindo, de olho aberto, de preferência. Porque senão outros vão ter que orar por você. Mas, olha aqui para mim. Essa semana Deus colocou essa palavra no meu coração e eu mandei para muita gente. O que Deus quer é o seguinte: marche, parta para cima, encare o bicho, peite a fera, olhe para o gigante e diga: você vem contra mim com lanças, com paus, com armadura, mas eu vou para cima de você, em nome do Senhor dos Exércitos. Diga quem é seu pai, diga quem é seu irmão. Como eu vi um adesivo num carro: sou filho do dono do mundo e irmão de Jesus. Aí tinha o fraco. Fé para crer assim.
não apenas para meditar, a meditação tem hora e lugar, mas para agir, assumir as responsabilidades, entender que há um movimento que Deus faz, mas há um movimento que eu faço, entender que há uma iniciativa de Deus, mas há uma iniciativa minha. O que tendes aí? 5 pães e 2 peixes. Ele podia fazer peixe aparecer do nada, mas ele pega o que tem, e com o pouco que tem, faz um milagre extraordinário. Agora, uma das coisas mais extraordinárias dessa experiência é que, no meu entendimento, esse povo teve as vitórias que teve porque aprendeu a ser o que era. Eu estou convencido, já vinha convencido, conversando com psicólogos, com psiquiatras amigos, de que uma das patologias mais terríveis da sociedade contemporânea é esta tentação para viver de aparência, para parecer o que não é. Qual é o grande drama hoje? Para conversar com alguém, para ter um relacionamento, é que as pessoas não são o que parecem, nem parecem o que são. Não são o que falam, nem falam o que são. Eu tenho repetido isso exaustivamente. E eu estava pronto para dizer tudo isso, porque o Dr. Eugene Peterson, reitor do Regent College, lá em Vancouver, no Canadá, ele diz assim: não há espaço melhor para fingimento do que a religião. E tem muita gente fingindo que é bom sem ser, fingindo que é honesto sem ser, fingindo que é leal sem ser, fingindo que é fiel sem ser, fingindo que é espiritual sem ser. Torna-se um baile de máscaras. E esse povo, no meu ponto de vista, uma das razões das grandes vitórias é porque eles eram o que eram: fracos, escravos, maltrapilhos. Não quiseram viver o que não eram, mas assumiram o que eram, e por isso Deus abençoou. Como não há coincidência, eu vinha com essa mensagem no coração, e quando aqui cheguei, alguém me passou às mãos um jornal que mandaram para mim, a Folha de São Paulo, não sei quem foi, mas agradeço, que tem um texto desse filósofo extraordinariamente inteligente, que é Pondé, Luiz Felipe Pondé. E ele diz assim, o título é Meu Inferno Mais Íntimo. E ele diz: um jovem rabino, angustiado com o destino da sua alma, conversava com seu mestre mais velho e mais sábio em algum lugar do leste europeu entre os séculos 18 e 19. O rabino mais jovem pergunta: o senhor não teme que quando morrer será indagado por Deus do porquê de não ter conseguido ser um Moisés ou um Elias? Eu sempre temo esse dia. E o rabino mais sábio e mais antigo teria respondido algo assim: quando eu morrer e estiver na presença de Deus, não temo que ele me pergunte a razão de não ter conseguido ser um Moisés ou um Elias. O que eu temo é que ele me pergunte a razão de eu não ter conseguido ser eu mesmo. Porque hoje as pessoas se transformaram em versões. E eu digo isso com experiência de 40 anos de vida pastoral. E muitas senhoras que chegam no gabinete e dizem: não foi com esse que eu casei. Ou ele não era o que era, ou não é o que é. E vice-versa. Por quê? Pela patologia terrível. E Pondé, ele diz que isso transforma a vida no inferno. Ele diz, ao contrário de Sartre, Jean-Paul Sartre, que disse no livro Entre Quatro Paredes que para ele os outros eram o inferno somos nós mesmos quando passamos a viver esse estilo de vida. Dizem que havia
numa pequena vila do interior, um lixeiro que era o personagem típico da vila. As cidades são assim. As cidades têm seu psiquismo. Por exemplo, quem chega no Rio de Janeiro sente no ar o cheiro de diversão. Quem chega em São Paulo respira um ar de trabalho. São os psiquismos da cidade. E há pessoas que tipificam determinadas cidades. É o velho ditado que diz: quem vai a Roma e não vê o Papa, não foi a Roma. Por quê? Porque é um símbolo da cidade. Nessa vila, o indivíduo mais conhecido era o lixeiro. Todo mundo gostava dele, todo mundo queria bem a ele. Mas ele era alvo de brincadeiras, porque por trabalhar com lixo era um indivíduo que não tinha uma aparência muito boa e um cheiro também não muito agradável. Diz a historinha que quando ele vinha um séquito de moscas e mosquitos com ele. E um dia apareceu um pintor renomado que resolveu fixar na tela aquela vila, porque ela ficava numa região linda. E ele queria alguma coisa que fosse a cara da vila, como o Pão de Açúcar e o Corcovado são do Rio de Janeiro, como Arranha-Céus são de São Paulo, como a Torre Eiffel é de Paris, e aí vai adiante. E ele começa a pesquisar para descobrir o que caracteriza a cidade, o que é a cara da cidade. E dizem a ele: é o lixeiro. Ele toma um choque e, bom, mas se é. E chama o lixeiro para uma conversa, vive um momento ali de abafa, porque o indivíduo cheirava muito mal, sujo, maltrapilho, podre. E ele diz ao lixeiro: eu vou pintar a cidade, eu sou um pintor, vou botar um ateliê aqui, quero colocar essa paisagem. E algumas pessoas me disseram que você é quem mais simboliza esta cidade. Para você não pensar que é brincadeira, eu vou lhe gratificar com tanto. Já vou te dar 50% para que você não ache que eu estou com conversa fiada. E dá lá uma quantia de dinheiro que o lixeiro nunca havia visto. E marca um encontro para 2 dias depois naquele local. 2 dias depois o pintor está ali, esperando, e aparece o indivíduo de cabelo cortado, barba feita, um terno, uma gravata, um sapato lustrado, um relógio no pulso, um cheiro agradável de uma colônia muito boa. E o pintor disse: é o prefeito. Recebe aquele indivíduo e diz: o indivíduo diz: pronto, o senhor marcou comigo, eu aqui estou. Disse: eu marquei com você? Quem é você? E ele diz: eu sou o lixeiro. Eu imaginei o seguinte: se o senhor gostava de mim sujo, imagine agora. Se o senhor me queria daquele jeito para botar no seu quadro, eu entendi. Se eu tomasse um banho de loja e me cuidasse um pouco, ajeitasse a aparência, aí é que o senhor ia gostar. E o pintor olhou para ele assim abatido e disse: meu querido, agora não serve mais. Eu queria você do jeito que você era. Você só serve para mim do jeito que você é. É o que Deus diz a você. Nesse século de supervalorização da imagem, e o reverendo Jair estava nos contando ali na sala, que agora há uma loja em São Paulo para alugar artigos de grife para quem não pode comprar. Bolsa Louis Vuitton, R$300 a semana. Ele viu. Uma senhora alugou e perguntaram: por que a senhora aluga? Ela disse: eu não posso comprar, mas eu vou passar uma semana com a Louis Vuitton e vou me sentir poderosa. Eu
conheci um rapaz em Porto Alegre, filho de um banqueiro. Não vou dizer o nome, nem da família, porque é muito conhecida. Eu morei 9 anos em Porto Alegre, tive um certo relacionamento de amizade. E ele foi para uma festa, à vontade, no carro. Chegou na porta, os porteiros pediram o convite. Ele disse: rapaz, eu esqueci em casa, então não entra. Mas eu sou amigo, mas não entra. Mas fale com fulano. Não. E ele voltou, e ele me contou que foi em casa, botou a melhor roupa que tinha, pegou um Mustang do ano que ele havia importado e disse: agora eu vou. Foi, nem convite pediram. E ele me disse: eu sei o mundo em que eu vivo. Só que mais cedo ou mais tarde, essa fantasia cai. Esse conto de Cinderela despenca. Lágrimas irão desmontar essa maquiagem, essa falsidade. Essas máscaras e fantasias serão rasgadas. E eu quero dizer a você, encerrando, uma coisa muito simples: Deus quer você do jeitinho que você é. Deus ama você do jeito que você é. Filipenses diz: não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que ama, e não há nada que eu faça para Deus me amar menos do que ama. Essa é a graça de Deus. Como diz o velho hino: eu venho como estou. Quer que o mar vermelho da sua vida se abra? Aquiete-se hoje diante de Deus. Não fique se debatendo. Em segundo lugar, faça a sua parte. Tome a iniciativa que você precisa tomar. E em terceiro lugar, seja o que você é. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor